Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou Osias e hoje contarei para vocês mais um grande relato. Olá, me chamo Messias e moro na cidadezinha de Araçoiaba, Pernambuco. Esse relato que eu irei contar aconteceu há um bom tempo comigo e que envolve a minha irmã pequena. Minha mãe era evangélica e eu não era evangélico e vivia fazendo várias coisas erradas por aí com meus amigos. Eu gostava muito de jogar bola e de mexer nas coisas dos outros. Os moradores daqui reclamavam muito de mim para minha mãe, e minha mãe sempre me puxava na orelha pelo errado que eu fazia. Um certo dia, eu fui inventar com meus amigos de roubar um roçado de um senhor ali da região, e deu um grande problema para mim. Foi a partir desse dia que meu nome começou a ser falado pelo povo dali da região. Comecei a ser chamado de ladrão. Então parei mais de andar com meus amigos e comecei a ficar em casa e a ligar mais para meus irmãos. Escutava a minha mãe cantando os hinos em casa e orando muito e lendo a Bíblia. E comecei a admirar a minha mãe. Certo dia, a minha mãe chegou em casa com alguns presentes. Trouxe para minha irmã uma boneca, uma bolsa e uma toalhinha da LOL. A minha irmã se apegou muito àqueles presentes e mais ainda à boneca. E para mim, trouxe uma bola de futebol. Foi ali que comecei a ver que minha mãe estava se importando comigo mais. Então, comecei a ficar mais em casa com meus irmãos e brincando com eles. Certo dia eu estava dormindo e minha irmã estava comigo do meu lado, que estávamos conversando um pouco, falando sobre coisas paralelas, sem sentidos, e sobre desenhos animados. Então, ela pegou no sono. Me levantei da cama, fui beber água e voltei para a cama novamente para dormir. Então, comecei a dormir. Mas fui acordado com minha irmã falando algo estranho. Eu percebi que ela estava sentada na cama e falando algumas palavras que eu não entendia muito bem. Então, eu botei ela de volta na cama, deitei ela na cama de volta e ela voltou a dormir. Então, eu deitei e voltei a dormir também. Foi aí que eu escutei ela dizendo: Messias, Messias, a boneca está indo para a sala. Eu disse: Não tem nada ali não, volta a dormir. Foi aí que eu escutei uma zoada na porta, batendo. Olhei para a cadeira, vi que a boneca da minha irmã não estava lá. Então, comecei a chamar minha mãe gritando com medo. A minha mãe acordou junto com meu padrasto e viu a boneca no chão, perto da porta. Então, no outro dia, a minha mãe estava pensando o que fazer com a boneca, mas a minha irmã pequena não queria que jogasse fora, pois gostava muito da boneca. Então, a minha mãe decidiu não jogar fora a boneca e deixou com a minha irmã. Certo dia, a minha mãe saiu com meu padrasto para a igreja e eu fiquei tomando conta da minha irmã. Ela estava brincando com a boneca no terraço e eu estava dentro de casa tomando café. Foi quando eu escutei meus amigos, todos sorrindo e debochando do outro, tirando onda, indo aprontar mais alguma que eu já sabia. Eles passaram na frente da minha casa e me chamaram, mas eu fingi que não estava ouvindo e foram embora. Tomei o café, assistindo televisão, que era já meu costume. Então, comecei a escutar minha irmã gritando: Messias, Messias,
corri para ver o que tinha acontecido e ela disse que a boneca estava falando com ela. Mas quando cheguei lá, a boneca estava deitada no chão, sem mover nada. Então eu disse que era coisa da imaginação dela, mas fiquei meio encabulado com aquilo. Então voltei a assistir televisão. Novamente ela gritou: Messias, Messias, a boneca disse que queria te matar. Eu olhei para ela, tirei ela perto da boneca e botei a boneca no lixo, lá de fora de casa. Quando deu 9 horas, minha mãe não tinha chegado ainda. Então botei minha irmã para dormir. Eu também já estava com sono e fui dormir também. Foi aí que escutei uma zoada vindo lá de fora da casa. Eu deixei a porta aberta caso minha mãe chegasse. Então foi nessa hora que eu escutei a gaveta da cozinha abrindo e pequenos passos andando pela casa. Mas não liguei para aquilo e voltei a dormir. Senti uns puxões no lençol e comecei a ficar com medo e me cobri até a cabeça segurando minha irmã. Foi quando minha mãe abriu a porta com meu padrasto, entrou no quarto e o que ela viu foi impactante. A boneca estava sentada em cima de mim com uma faca na mão. Mas quando ela chegou, a boneca estava parada, não estava se mexendo. Então ela pegou a faca imediatamente e jogou a boneca no chão. E disse que no outro dia ia levar a boneca na casa do pastor, para o pastor fazer uma oração. E depois ia queimar a boneca. Eu percebi que aquela zoada e a zoada da gaveta abrindo era a boneca da minha irmã fazendo aquilo. Então, no outro dia seguinte, eu e minha irmã e minha mãe e meu padrasto foram na casa do pastor levar a boneca. Quando chegamos lá, o pastor, quando olhou pra gente com a boneca, começou a falar umas línguas estranhas e começou a rodar. Ele pegou a boneca e na mesma hora vimos uma sombra atrás da boneca. Ele botou a boneca sentada e começou a orar. Uma sombra saiu da boneca como se estivesse se agarrando na parede, se debatendo, e caiu no chão a sombra. Então a sombra sumiu, a da boneca, e a sombra da boneca ficou normal. Mas aquilo que nós vimos foi sim alguma criatura saindo de dentro da boneca, mas não em forma humana, em forma espiritual, tipo um fantasma. Mas o pastor disse que aquilo não era um ser qualquer, era um demônio maligno que se apegou à casa de onde ele estava. Então, depois daquilo, minha mãe queimou a boneca e nunca mais aquela boneca sequer deu um passo até hoje. Foi então que comecei a brincar com a minha irmã e percebi que ela estava com a toalhinha da LOL, brincando. E ela inventou de brincar de super-herói e começou a amarrar a toalha no pescoço. Foi nesse exato momento que a toalha começou a enforcar a menina pequena. Ela começou a gritar e eu fui lá. Tentei cortar, estava ruim para cortar. Meu padrasto conseguiu arrancar a toalhinha da menina. Eu chorando, fiquei com medo que a minha irmã tivesse algum problema ou morresse. Então, a minha mãe suspeitou do que o pastor tinha falado e que o demônio se apegou à casa de onde eles estavam e resolveu chamar os irmãos e o pastor da igreja para fazer uma oração naquela casa e tirar o que tinha de mal lá. Então, no outro dia, minha mãe foi chamar o pastor e os irmãos da igreja e eu fiquei dentro de casa com meu padrasto e minha irmãzinha.
Mas minha mãe demorou um pouco para chegar em casa. E nesse tempo que ela demorou, escutei copos da cozinha caindo e alguns pratos. Meu padrasto trancou a porta do quarto e ficamos lá. Ele aconselhou que todos nós orássemos. Quando começamos a orar, não escutamos mais nada. E sim a porta da sala abrindo. Ficamos com medo, mas percebemos que era minha mãe e os irmãos da igreja. Foi aí que eles começaram a orar e cantar hinos da harpa cristã. Foi nesse exato momento que o pastor disse que tudo tinha parado e que o demônio já tinha fugido e a presença de Deus já estava na casa. E se eles, meus pais, continuassem orando e jejuando e indo para a igreja, o demônio nunca mais entraria ali. E aconselhou que eu aceitasse a Cristo e seguisse os seus caminhos, que nada iria dar de errado na minha vida. Então, segui o que o pastor disse. Aceitei a Cristo e comecei a frequentar a igreja com minha mãe, meu padrasto e minha irmãzinha pequena. E ele também aconselhou a queimarmos a toalhinha e a bolsa que minha mãe tinha comprado. Então, minha mãe queimou os dois juntos. E nunca mais aconteceu nada na minha casa, graças a Deus. E hoje deixo uma Bíblia aberta, um salmo, no livro de Salmos. Deixo ela aberta, pois ainda tenho medo daquele acontecido. E espero que nunca mais aconteça. Assim, se for a permissão de Deus. Esse foi o meu relato. Agradeço por postarem meu vídeo no seu canal. Boa noite.